Olá, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre Isaías 40, que foi o culto da manhã que eu fiz em casa, né? O culto do lar. E por essa palavra Deus falou comigo, tá? E eu sempre peço, Senhor Jesus, fala comigo através da palavra. E o Senhor falou comigo. Hoje é feriado, como todo mundo sabe, dia 20 de novembro. Então tem um barulhinho tu, que o pessoal tá se divertindo, né, com música. Mas não tem problema. Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai benignamente a Jerusalém e bradai-lhe, que já a sua malícia é acabada, que a sua iniquidade está expiada. Tem até aquele ditado, né? Caiu e saiu, ficou de bode expiatório, né? Que o bode fazia? A expiação do pecado, a pessoa pecava, levava um bode, o bode recaía sobre aquele animal, não precisa mais, porque recai quando tu aceita Jesus e te batiza, tu pede perdão pelos teus pecados e recai sobre o Senhor Jesus. Ele fez a expiação dos nossos pecados. Mas aqui, como é Velho Testamento, tá? A sua iniquidade está expiada e que já recebeu em dobro da mão do Senhor por todos os seus pecados. Quer dizer, Deus me respondeu que eu já paguei o que eu devia para ele até em dobro. Eu senti assim que Deus falava comigo hoje, né? Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo, vereda a nosso Deus. Todo o vale será exaltado, e todo monte, todo outeiro será abatido, e o que é torcido se endireitará, e o que é áspero se aplanará. Quer dizer, tudo que estava errado, senti que Deus falou comigo que tudo que estava errado na minha vida, Ele vai arrumar. E a glória do Senhor se manifestará, e toda a carne juntamente haverá, pois a boca do Senhor o disse. Como eu sempre digo, uma vez que Deus promete, não dá para ele voltar atrás, ele tem que cumprir, né? Por amor de mim mesmo, ele diz, por amor do meu nome, uma vez que Deus, por isso que Deus não fica toda hora prometendo coisa, porque uma vez que Deus promete, ele tem que cumprir. Uma voz diz, clama, e alguém disse, que hei de clamar? Toda a carne é erva e toda a sua beleza como flor do campo. Quer dizer, a gente passa, né, muito rápido, a vida da gente é um flash. Seca-se a erva e cai a flor, soprando nela o Espírito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. Deus sabe que a gente é bem passageiro e passa rápido. Seca-se a erva e cai a flor, porém a palavra do nosso Deus subsiste eternamente. Uma vez que ele falou, ele vai cumprir. Tu, ó Sião, que anuncias boas novas, sobe ao monte alto. Tu, ó Jerusalém, que anuncias boas novas, levanta a tua voz fortemente. Levanta, não temas, e dize às cidades de Judá. E eis, aqui está o vosso Deus. Eis que o Senhor, Deus virá com poder e seu braço dominará. Por ele, eis que o seu galardão está com ele, e o seu salário diante da tua face. Como o pastor apacentará o seu rebanho? Entre os braços recolherá os cordeirinhos, e os levará no seu regaço. As que amamentam, guiará suavemente. Quer dizer, o bichinho que está amamentando, né? Ele está todo com as mamas lotadas, então tem que ter carinho, Deus vai levar com carinho. Quem mediu na coxa da sua mão as águas, e quem tomou a medida dos céus a palmos, e recolheu numa medida o pó da terra, e pesou os montes com peso, e os outeiros em balanças, quer dizer, é o poder de Deus, né? Quem guiou o Espírito do Senhor, ou como seu conselheiro o ensinou? Quer dizer, Deus sempre existiu. Quem é que ensinou Deus a fazer o mundo e além do universo, né? Porque a gente pensa no universo e é infinito. Mas Deus é muito além do universo. Quem ensinou ele? Quem é que aconselhou ele a fazer tudo, né? Ninguém. Com quem tomou ele conselho que lhe desse entendimento e lhe ensinasse o caminho do juízo?
e lhe ensinasse conhecimento e lhe mostrasse o caminho do entendimento, alguém teve que ensinar a Deus. Às vezes a gente quer orar e pedir, Deus faz assim, Deus vai fazer do jeito que Ele quer. Não é do jeito da gente, e a gente acha que ensina a Deus, né? Eis que as nações são consideradas por Ele como uma gota num balde. Imagina o tamanho que é o universo, os planetas, o próprio planeta Terra, que nem é um dos maiores nem da nossa galáxia, o tamanhão que é. E o que são as nações para Ele? Como uma gota de água num balde, tá? E como o pó miúdo das balanças. Eis que Ele levanta as ilhas como a uma coisa pouquíssima, quer dizer, Ele levanta uma ilha assim como se não fosse nada. Nem todo o Líbano basta para o fogo, nem os seus animais bastam para holocaustos. Todas as nações são como nada perante Ele. Ele as considera menos do que nada e como uma coisa vã. Porque às vezes a gente vê um exército, vê uma nação poderosa e fica com medo, mas para Deus, nações, todas elas juntas, para Ele é qualquer coisa, entendeu? A quem, pois, fareis semelhante a Deus? Ou com quem o comparareis? Com quem é que tu vai comparar Deus? O artífice funde a imagem, e o ourives a cobre de ouro, e forja para ela cadeias de prata. O empobrecido, que não pode oferecer tanto, escolhe madeira, que não se apodrece. Artífice sábio busca para gravar uma imagem que não se pode mover. Porventura não sabeis? Porventura não ouvis? Ou desde o princípio não se vos notificou? Ou não atentaste para os fundamentos da terra? Né? Ele é o que está sentado sobre o círculo da terra, cujos moradores são para ele como gafanhotos. É ele o que estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. O que reduz a nada os príncipes e torna em coisa vã os juízes da terra. E mal se tem plantado, mal se tem semeado e mal se tem enraizado na terra, o seu tronco já se secam, quando eles sobre eles e um tufão os leva. Quando ele sopra sobre eles. Desculpa que eu era para estar lendo de óculos e não tô, tá? Mas não vou pegar o óculos. E sopra sobre eles, e um tufão os leva para a pragana. A quem, pois, me farei semelhante? Eu que lhe seria, para que eu lhe seja igual, diz o santo Deus, né? Quem vai ser igual a Deus que tem todo esse poder? Levantai ao alto os vossos olhos e vede quem criou essas coisas. Foi aquele que faz sair o exército delas, segundo o seu número. E ele as chama a todas pelos seus nomes, por causa da grandeza das suas forças. E porquanto é forte em poder, nenhuma delas faltará. Porque dizes, ó Jacó, tu falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu juízo passa desapercebido ao meu Deus. Não sabes, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, não se cansa nem se fadiga? Que às vezes a gente está numa situação tão que a gente, né? Ai, como é que vai ser? Isso aí para Deus é o mínimo, né? É insondável o seu entendimento. Dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fadigarão, e os moços certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão, quer dizer, nunca vai cansar, tá? Quem espera no Senhor, a sua esperança não vai ser frustrada, porque Deus tem promessa e Deus cumpre promessa, tá? Essa palavra eu peguei para mim hoje. Se você quiser ler e meditar nela ali, que eu dei uma gaguejada aqui, quiser você ler
e meditar nela, ou quiser abrir a Bíblia e dizer, Senhor, fala comigo, o Senhor tem para cada um, Deus tem uma palavra, tá? A Bíblia, pela Bíblia, é como se fosse a boca de Deus. Ele abre a boca e fala contigo, tá? Ele fala comigo, em nome de Jesus ele vai falar contigo. Abre a Bíblia, tira um momento ali, ora, agradece, pede, não sei o que tu tá para pedir, tá para agradecer, tá para pedir força, né? E lê o Isaías 40 ou o que Deus te direcionar, tá? Hoje é tema livre. Um beijo, até mais.